Fizemos uma live sobre número de repetições de séries e carga. E nesse vídeo eu vou te trazer o ponto alto dessa live. Salve, salve, senhoras e senhores! Laércio Refundini, se você não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo aqui no meu canal. E aí, esse vídeo aqui eu vou trazer, na verdade, o ponto alto. Claro, na minha opinião, do que rolou na última live de ontem. Na verdade, a gente está falando aí de uma live que tivemos vários convidados, entre eles o senhor Washington Vieira, e ele falou a seguinte frase, abre aspas, treinamento físico não é igual roupa de tamanho único, fecha aspas. Como que a gente pode entender isso? Primeiro, quando a gente fala de roupa de tamanho único, a gente está pensando numa roupa que serve para todos, tudo bem? E aí, o treinamento resistido, ou seja, o seu treino, ele não é exatamente isso. Ele não se aplica a várias pessoas. Claro, existe uma base que a gente pode trabalhar, mas será que dá para aplicar exatamente igual para todas as pessoas? E eu quero que você entenda isso e comece a ouvir tudo isso com carinho, porque, veja, eu, Laércio Refundini, tenho vários programas que são programas base para todos seguirem. E aí você vai falar assim, Laércio, mas como que então você que tem um programa, na verdade vários, alguns com a Iridium Labs e vários outros só meu, como que você que tem programas está falando exatamente isso? Não é o contrário? Então, quando a gente fala exatamente dessa frase, a gente está falando sobre o todo no treinamento. E o que o Washington quis dizer é o seguinte, existem várias coisas que podem serem feitas pelo Joaquim, mas que não podem ser feitas pelo João. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, lá no meu programa Pernas Refundini tem o famoso agachamento livre. Legal, agachamento livre todo mundo sabe que o importante é que você tenha profundidade, que você tenha amplitude de movimento, assim você vai ter uma maior sinalização de hipertrofia e, consequentemente, a hipertrofia propriamente dita. Porém, algumas pessoas não conseguem descer tanto quanto as outras, e isso é importante. É legal ficar de olho nisso, porque se o Joaquim ele consegue descer muito, é porque ele consegue, ele tem, de certa forma, mobilidade, condição física para aquilo. Já o João pode ter um pouco mais de encurtamento, assim fazendo o agachamento um pouco mais raso. Então, qual é a grande proposta disso? Depende do seu corpo e de como você está para fazer esse treino. Eu bato muito na tecla da alta intensidade, mas essa frase ela é tão forte que ela pode se aplicar até de formas diferentes a cada dia. Eu falo sempre da alta intensidade, sempre trabalhar com alta intensidade, mas existem as suas exceções. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, essa noite você dormiu bem, você se alimentou bem, você teve um dia tranquilo e aí você foi para o treino. Você vai treinar com uma intensidade alta, certo? Beleza. Agora vamos pensar no total oposto. Dormiu mal, não conseguiu se alimentar legal, teve vários estresses no dia, sendo eles de trabalho, vida social. Esse treino vai ter a mesma intensidade que esse? Não vai. E isso tem que ser respeitado. É importante que você olhe para isso e fale assim, tudo bem, existem dias que eu vou trabalhar com uma intensidade mais alta e outros dias que eu vou trabalhar com uma intensidade mais baixa. Eu já bati tanto nessa tecla e estou falando de novo. Ouça o seu corpo, sinta ele, porque ele vai te dar sinais de como você deve treinar, como ele está preparado para treinar, qual tipo de treino ele está pronto para te entregar. Existem treinos que você chega na academia e você tá animal, velho, só falta mastigar a barra, enquanto outros nem tanto. Pode ser que você chegue na academia e esteja cansado, sinta que o corpo não está naquele 100%. E tudo bem, faça um treino mais leve. E aí, voltando um pouco ainda a ideia lá sobre o Joaquim e o João, porque eu falei dessas situações, eu falei sobre duas situações diferentes para você, somente dias diferentes. Mas vamos pensar em dois indivíduos diferentes novamente. O indivíduo A e o indivíduo B.
Beleza. O indivíduo A, ele suporta alta intensidade. Ele já está acostumado com isso. A escala, a gente chama aí de percepção subjetiva de esforço, dele é um pouco diferente do indivíduo B, que não está acostumado a trabalhar com alta intensidade. Você quer ver uma coisa? Pergunto para você. Quando você vai treinar, você chega num limite muito alto que assim, você praticamente passa mal? Ou você começa a treinar, começa a ficar pesado, começa a ficar intenso e você já para a série? E tudo bem se essa segunda opção foi a sua. Mas percebe que são coisas distintas? E aí o Washington falou disso também, eu achei muito legal. Estou vindo aqui compartilhar contigo. Qual é a questão? Existem pessoas que suportam mentalmente uma intensidade mais alta, enquanto outras não suportam essa intensidade toda. Eu vou dar um exemplo prático. Eu ainda dou aula de personal, atendo alguns alunos, restrito, mas atendo, e aí isso acontece muito. Disse agora há pouco, escala de percepção subjetiva de esforço. Então, é uma escala de 0 a 10, tudo bem? Na verdade, essa escala de 0 a 10 é uma escala adaptada, que fica mais fácil o entendimento. Mas vamos com essa. É uma escala de 0 a 10. Percepção da pessoa. Subjetiva, exatamente, dela. E a percepção subjetiva vem do seguinte, é o que ela sente exatamente quanto ao esforço. Escala de percepção porque não tem nada científico ali que a gente consegue codificar, não é palpável, subjetiva, que é da pessoa, de esforço. Legal. E essa escala ela vai de 0 a 10. Como eu disse, essa escala é uma escala adaptada, mas ela é muito mais didática. E aí eu coloco o aluno para fazer o exercício, ao final de uma série, eu pergunto para ele, em uma escala de 0 a 10, o quanto intenso foi esse exercício, considerando que 0 é muito leve, 10 é muito, muito pesado. E aí ele vai me dar um número ali. Vamos imaginar que isso aconteceu agora entre eu e você me deu o número 9. Na grande maioria das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, o número que você me entrega é bem diferente do número que eu percebo em você. Lárcio, não entendi. Seguinte, você tem uma percepção e eu, anos e anos, décadas fazendo isso, tenho uma percepção muito acertada do quanto que você consegue fazer. Lárcio, mas você não está dentro do meu corpo, como você sabe? Essa frase ela já foi dita para mim exatamente por alunos. E aí o que acontece é, eu sei, eu consigo perceber. O seu corpo ele dá sinais exatamente do quanto intenso está aquilo. Pois bem, você me deu um número 9 e possivelmente eu iria falar que essa escala aí ela chegou a um 6, 7. Por quê? Porque você superestima esse esforço e é natural isso. Então, tudo que o Washington falou também vai de encontro a essa ideia. O quanto que você acredita que já está no seu limite e o quanto distante desse limite efetivamente você está. Existe um cara chamado David Goggins e a grande maioria das vezes eu gosto de falar dele e a gente tem um cara aqui no Brasil, na verdade ele faz parte aí da família Legion Labs, Pedro Giordano, tem uma mentalidade muito parecida. E o David Goggins, ele fala que quando você chega no seu limite, você chegou a 50% da sua capacidade máxima. O que é isso? O seu cérebro, a sua mente, não quer que você faça esforço, não quer que você chegue no seu talo. Por quê? Porque isso é contraintuitivo à sua natureza. É inerente à nossa natureza a lei do mínimo esforço. Afinal de contas, energia é um recurso escasso. Nossa, Léo, como assim? Energia é um recurso escasso? A gente tem aí comida, dá pra, de boa. Então, isso hoje. Mas o nosso cérebro, que ele é muito arcaico, lá o sistema límbico e reptiliano, eles acham que a energia é escassa. Então, tende-se a preservar, tende-se a economizar. Você não vê um leão fazendo Cooper. Você não vê um macaco fazendo barra fixa. Só a gente que fica fazendo exercício. Todos os outros animais não fazem exercício por hobby ou por estética. Eles só exercitam-se, claro,
quando precisam de algo, ou quando estão brincando e etc e tal. Mas assim, do jeito que a gente treina, só nós mesmos. E aí você vai falar assim, Lars, você está comparando a gente com um leão, com um macaco. Então, se a gente pensar na teoria darwinista, a gente vai pensar assim, tudo bem? Vamos deixar a metafísica de lado, tá bom? Ok. Então, percebe que treinamento não é roupa de tamanho único. Acaba variando bastante. Por que a gente entrou nessa seara e discutimos bastante sobre isso? Porque hoje, principalmente no universo das redes sociais, é natural que eu poste um treino, um exercício, que seja, e você queira fazer. Ou então que o Joaquim, o Francisco, o Beltrano, a Maria, a Francisca, a Ciclana poste alguma coisa e a gente queira, claro, fazer ali do jeito que foi feito. Entretanto, são pessoas diferentes e a gente acaba se baseando em atletas que na grande maioria das vezes são bem diferentes da gente. Conversando com um amigo sobre Eduardo Correia. Eduardo Correia é um atleta profissional há muitos e muitos anos e esse cara vive para o esporte. Então ele dorme o quanto ele precisa, ele come o quanto ele precisa, todos os suplementos é o que ele precisa, não falta nada. E aí a gente ainda quer comparar o nosso treino com o dele. A gente ainda quer fazer as mesmas coisas que ele faz no treino. Nós, meros mortais, que trabalhamos, dormimos pouco às vezes, passamos aí por estresses, muitas vezes acabamos por não fazer todas as refeições do dia porque falta tempo. Percebeu? 2 pesos, 2 medidas, 2 resultados diferentes. Beleza? Nesse vídeo eu vim compartilhar essa ideia porque eu achei muito interessante e assim, de grande valia para todos nós. Para claro, daqui para frente a gente tem que parar e refletir um pouco mais sobre como que a gente está treinando. Será que a gente está ouvindo o corpo? Está prestando atenção e está respeitando tudo que ele está falando para a gente? E você viu aí que eu joguei dos dois lados, né? Tanto para você treinar com intensidades mais altas, quanto para você treinar com intensidades mais baixas, às vezes. Então, ouça seu corpo, ele conversa muito com você, muitas vezes a gente acaba não dando ouvidos. Então, isso é importante. Se esse vídeo foi legal para ti, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva aí no canal, se você ainda não faz parte aqui dessa família. Aqui embaixo também eu quero o seu comentário, por favor. Meu Insta tá aqui, eu faço questão total da sua presença. Vai ser um prazer te receber lá.